Meus irmãos, graça e paz, abramos a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 18, nós leremos do versículo 13 ao 27. Êxodo 18, do 13 ao 27, dando continuidade à série de exposições neste livro, intitulada Um Reino de Sacerdotes. E hoje nós falaremos sobre a formação de um exército de cooperadores. O título da nossa mensagem é Pelo auxílio de toda a junta, um exército de cooperadores. Pelo auxílio de toda a junta, um exército de cooperadores. Essa expressão, pelo auxílio de toda a junta, deve estar entre aspas, porque ela é a citação de Efésios capítulo 4, no verso 16. Leiamos a palavra de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos por chefes de 1000, por chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e se assim Deus tu mandar, e poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Amém. Nosso irmão Alci já orou pela entrega da mensagem. Meus irmãos, esta é a segunda parte do episódio que narra o reencontro entre Moisés e sua família, mais especificamente entre Moisés e o seu sogro. Na primeira parte, com o tema Testemunhando aos de sua própria casa, nós vimos como o encontro entre Jetro e Moisés se deu por iniciativa do primeiro, que, após ouvir notícias sobre todas as coisas que Deus tinha feito a Israel, ele decidiu constatar por si mesmo os fatos acerca dos quais ouvira. Vimos como, após a afetuosa saudação e depois de perguntarem-se mutuamente pelo bem-estar um do outro, Moisés recebe seu sogro em sua tenda e passa a testemunhar os feitos redentores do seu Deus. Testemunho que promove no seu sogro a fé salvadora e a adoração, reconhecendo que o Senhor é maior do que todos os deuses e celebrando a salvação de Israel por meio de holocaustos e sacrifícios e de uma refeição sacramental e comunal da qual participaram também Arão e os presbíteros, os anciãos de Israel, conforme o verso 11. Nós vimos ainda nesta mesma mensagem que Jetro
está entre os poucos estrangeiros que ouvem sobre os feitos do Senhor, vêm ao encontro do seu mediador pactual e creem na sua palavra, na palavra que ouvem, ao constatarem sua veracidade, juntando-se mais tarde a eles, a Jetro, a gente como a rainha de Sabá, por exemplo, que viria do Extremo Oriente para ouvir a sabedoria de Salomão. Nós observamos, portanto, na ocasião, que Jetro antecipa profética e tipologicamente o que mais tarde será profetizado por Jesus, a saber que muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e hão de tomar lugar à mesa no banquete messiânico. Jesus fala isso em Lucas 13, 29. Então, o ápice dessa primeira parte do encontro, portanto, é uma refeição sacramental, na qual Deus, representativamente, convida as nações para virem e tomarem lugar à mesa com Israel. E ele as convida por meio do testemunho de Israel, na pessoa do seu mediador, que aqui é Moisés. Assim, Israel começa a cumprir, por assim dizer, o seu propósito de ser um reino de sacerdotes, a proclamar as virtudes do seu Deus às nações. Hoje, com a graça de Deus, meus irmãos, nós queremos abordar a segunda parte do encontro. Alguns comentaristas entendem que o episódio aqui narrado teria acontecido depois da aliança no Sinai, mas que por razões teológicas foi inserido neste ponto. Um dos dados do texto usados como fundamento é que, em seu conselho, Jetro sugere a Moisés ensinar a lei ao povo, sendo que a lei, nesse momento, ainda não havia sido entregue ao profeta. Além disso, em Deuteronômio 1, de 9 a 18, o mesmo tipo de escolha é relembrado por Moisés, porém ali o mesmo evento é colocado depois da entrega da lei. A propósito, devemos ler o nosso texto juntamente com essa passagem de Deuteronômio 1, que eu peço que você deixe aberto nela. Deuteronômio 1, de 9 a 18, a escolha dos chefes, dos cabeças, dos capitães. Há que notar, porém, meus irmãos, apesar de alguns considerarem que houve uma realocação do fato, há que notar que já em Mara foram dados estatutos e uma ordenação, indicando que um corpo de regulamentos pode ter começado a tomar forma mesmo antes da revelação completa da lei, como está no capítulo 15, 25 e 26. Além disso, a narrativa de Deuteronômio também pode ter sido uma segunda ocasião em que Moisés escolheu mais juízes em razão da multiplicação do povo, que é enfatizada ali em Deuteronômio. Neste caso, o conselho de Jetro teria se tornado um parâmetro de arranjo organizacional do governo de Israel. Seja como for, em nosso texto, o propósito teológico de inserir o episódio antes da entrega da lei seria enfatizar que Deus está preparando, instruindo e organizando o seu povo para receber a lei. Deus está preparando, instruindo e agora organizando o seu povo para receber a lei. Aqui, portanto, meus irmãos, se encerra uma etapa de aprendizado com um preparativo para a entrega da lei. Nós entraremos depois, com a graça de Deus, no capítulo 19, que é o preâmbulo da entrega da lei das tábuas da aliança. Veja que manifestação graciosa da graça educadora de Deus nesse encontro de família. Mais interessante é que a graça educadora atua aqui no seio de uma família. Antes de sancionar a aliança e entregar a lei, Deus antecipa a dupla missão do seu povo como um reino de sacerdotes, como nós vimos no encontro com Amaleque e agora no encontro com Jetro. Qual é o propósito? Qual é a missão do seu povo? Ser um instrumento de juízo para as nações que o rejeitam, que rejeitam o Deus de Israel, e ser um agente da sua salvação aos povos que creem no testemunho de Israel. E agora, na segunda parte desse encontro, Deus organiza o seu povo, ensinando a importância da justa cooperação de cada parte nessa missão. E isto acontece no contexto da família, como falamos. Um sogro, como um pai, instrui o seu genro acerca do pastoreio do rebanho do Senhor. É nesse contexto que eu quero, então, convidá-los a meditar sobre esse tema, não é? Pelo auxílio de toda junta, um exército de cooperadores. Todo o texto, em alguns aspectos, ele aponta
para a ideia de um exército sendo organizado. Mas veremos que não é simplesmente para lutar, também é para pastorear o povo de Deus. E eu quero trazer uma proposição que resume a nossa mensagem. E a proposição é a seguinte: a missão de proclamar a glória de Deus entre as nações requer o auxílio de toda a junta e a justa cooperação de cada parte na edificação do reino de sacerdotes. Eu vou repetir. A missão de proclamar a glória de Deus entre as nações requer o auxílio de toda a junta e a justa cooperação de cada parte na edificação do reino de sacerdotes. Deus havia libertado o seu povo do Egito. Deus, ao longo do caminho, havia provado o seu povo e ensinado o seu povo, e está prestes a entregar a lei e a sancionar a aliança. Mas o Senhor Deus mostra que para proclamar a sua glória entre as nações, não é apenas Moisés que tem que cumprir o seu papel, mas vários outros vão precisar trabalhar com uma justa cooperação de cada parte na edificação do reino de sacerdotes. E eu quero dividir esse texto aqui em quatro partes, que são as cenas que eu vou intitular, e ao final trazer algumas implicações ou aplicações em forma de princípios acerca da cooperação que nós devemos ter na edificação do reino de sacerdotes, que somos nós, a igreja do Senhor. E a primeira cena eu intitulo um líder em sobrecarga. A primeira cena apresenta um líder em sobrecarga, ou um líder sobrecarregado. Observe o verso 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. O narrador quer nos mostrar, quer criar em nós uma imagem. Você tem uma multidão, centenas de milhares ou milhões, e você tem um só homem para julgar, para pastorear, para julgar entre pessoas que estavam com problemas, para trazer decisões, para consultar o Senhor. Moisés sozinho julgava uma multidão o dia todo. Não devemos pensar, obviamente, que todo caso impreterivelmente fosse levado a ele, uma vez que muitas questões eram tratadas dentro da estrutura familiar e tribal, naquela estrutura patriarcal. O patriarca, que era o chefe da família extensa, ele tratava dessas coisas. E também já havia anciãos entre as tribos que atuavam como pastores no meio da comunidade. Isso está já em Gênesis 50, verso 7. Ainda no período dos patriarcas você vai ver anciãos. E em Êxodo 3, 16, 4, 29 e 12, 21 nós já vimos menção dos anciãos de Israel. Ainda assim, havia questões que extrapolavam essas lideranças naturais. Lembrando que, para usar um termo contextualizado, o que nós temos aqui é uma mega igreja, né? Uma igreja que é composta de uma nação. E Moisés era, por assim dizer, o único tribunal de recursos. Era o único tribunal, o juiz de apelação. Então, ele fica em sobrecarga. E o povo também, porque o povo fica em pé, né? Num grupo lá, sei lá, numa fila que extrapola em muito uma das filas dos nossos hospitais nas grandes cidades. Então, você tem esse líder em sobrecarga. A segunda cena, então, é o que eu intitulo um observador perspicaz. Um observador perspicaz. O que é perspicaz? Perspicaz é uma pessoa capaz de compreender facilmente algo que os demais não conseguem. Em geral, a multidão não consegue observar todos os detalhes. Nem todas as pessoas têm o mesmo nível de perspicácia. E por causa disso, às vezes deixam passar certos problemas, certas dificuldades, certas lacunas, certas deficiências. E às vezes deixam de passar também certas virtudes. Mas existem no meio das pessoas aqueles que são mais perspicazes, que conseguem enxergar o que ninguém mais consegue. E diz o verso 14,
Vendo, pois, o sogro de Jetro tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Então, observe aí, Jetro observa o seu genro no exercício do ministério. E como todo observador perspicaz, ele observa o que ninguém mais percebe, porque o povo só está preocupado em resolver suas necessidades. Aliás, quando você só se preocupa com suas necessidades, seus interesses, você perde perspicácia, porque você deixa de olhar a necessidade do outro. Mas Jetro se assentou ali, ele é um patriarca, ele é um líder de clã, do seu clã, entre os midianitas. E ele observa, e como todo observador perspicaz, ele começa com uma pergunta. Isso é também uma outra característica do observador perspicaz. Primeiro, ele enxerga o que a maioria não enxerga, porque ele está preocupado com mais do que resolver os seus problemas, atender aos seus interesses. Ele observa atentamente o outro. Mas ele também, o observador perspicaz, ele tem a sabedoria de fazer perguntas. Ele não chega já com julgamento, ele não chega com um juízo precipitado. Porém, essa pergunta já contém uma exortação nas entrelinhas. Veja a pergunta que ele faz, parafraseando aqui: o que é que você está fazendo com esse povo, Moisés? Por que você está só? E todo esse povo fica o dia todo em pé para falar com você. O que é isso que você pretende? É isso que ele diz. E Moisés se explica nos versos 15 e 16. É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, pessoas que estão com um conflito interpessoal, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Então você tem um líder em sobrecarga, você tem um observador perspicaz, e em terceiro lugar, terceira cena, você tem um sábio conselho. Versos 17 a 23. E aí, esse sábio conselho, eu quero me deter especialmente nele nessa exposição, antes da aplicação, tem, vamos dizer assim, 4 fatos ou 4 observações que esse conselheiro sábio e perspicaz que é Jetro faz a Moisés. Verso 18, a primeira coisa, ele diz: o que você está fazendo não é bom. Isso quer dizer, isso que você está fazendo não é correto. Isso que você está fazendo não traz proveito, não é justo, nem com você, nem com o povo. Isso que você está fazendo não produz o fruto desejado, não atinge o objetivo proposto. Porque você vai se sobrecarregar e, consequentemente, você vai cansar o povo. É o que ele diz. Não é bom o que fazes. Verso 18: sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes suportar. Um líder em sobrecarga acaba também provocando a sobrecarga do povo, porque ele não dá conta, o povo sempre fica em necessidade, não consegue atender às suas demandas, e o povo, por sua vez, fica também cansado, porque um líder só não consegue lidar com todos os conflitos, com todos os problemas, com todas as questões e demandas, ele não tem todas as respostas. Então, quando um líder está em sobrecarga, tanto ele é prostrado, tanto ele cai de exaustão, como o povo que deixa de ser atendido por causa da sobrecarga. Essa palavra que ele usa, desfalecerás tu e o povo, traz a ideia de ser jogado ao chão. Vocês vão cair de exaustão, vocês ficarão prostrados. Tanto você não vai resolver o problema do povo, como você vai se esgotar. Meus irmãos, nós precisamos atentar para isso. Uma liderança que atua de maneira solitária, uma liderança que não tem cooperadores, ou uma igreja que centraliza tudo na pessoa do pastor, ela acaba sobrecarregando o pastor, e isso gera cansaço também na igreja. É por isso que a palavra de Deus diz que o corpo é edificado pelo auxílio de toda a junta. Então, Jetro diz: o que você está fazendo não é bom, você vai se esgotar, e o povo também vai se esgotar. Em segundo lugar, Jetro aconselha, dentro desse conselho sábio:
concentre-se no seu papel de mediador. Não tire o foco do seu papel principal, que é o de mediador, verso 19. Representa o povo diante de Deus, diz o sogro de Moisés. Observe que Jetro entende o papel mediador de Moisés entre Deus e o povo, e o orienta a se focar no seu papel. Qual é o seu papel? Ele diz: ouve, pois, as minhas palavras, verso 19, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Ou seja, a conduta, o caminho que devem andar, as decisões que eles devem tomar e a obra que devem fazer, o trabalho que é deles também, como reino de sacerdotes. Observe que são dois pontos aqui muito importantes. Qual é o foco de Moisés? Primeiro, eu diria oração. O papel de mediação através da oração. Literalmente, no verso 19, Jetro diz: seja pelo povo diante de Deus e leve as causas do povo a Deus. Seja pelo povo diante de Deus. Execute o papel de mediador. É óbvio que esse papel de mediador aponta para Cristo, como nós ainda veremos. Porém, nós temos aqui um ponto que é importante, que também está presente na vida do líder. Orar e interceder. Nós devemos orar uns pelos outros, mas é óbvio que o líder deve interceder pelo seu rebanho. Então você tem, primeiramente, o foco ministerial de Moisés é a oração. Ele leva diante de Deus as necessidades do povo. Em segundo lugar, nós temos o ministério da palavra. Veja o verso 20. Ensina-lhes os estatutos. Essa palavra tanto significa instruir como advertir. É interessante. Os termos poderiam ser traduzidos pelos dois termos que nós encontramos no Novo Testamento. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ou advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. Ensina ou adverte ao povo. Então, como mediador, por um lado, Moisés deveria levar diretamente a Deus quaisquer casos que não pudessem ser resolvidos pelos juízes. Por outro, ele deveria ensinar e advertir o povo de acordo com os estatutos e as leis do Senhor, ensinando-os a viver como povo santo de Deus. Então, o conselho de Jetro, observe aí, ele nos lembra a palavra dos apóstolos, no caso da assistência às viúvas, que ensejou igualmente a instituição dos diáconos. Você lembra? Lá em Atos, capítulo 6, versos 2 a 4, Atos 6, de 2 a 4, veja o que nós encontramos ali escrito. Diz assim, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto, lembra? Não é bom que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos não perderam o foco. Havia uma necessidade na igreja, uma necessidade real. Havia conflito, inclusive, havia discriminação de um lado e murmuração de outro. Mas eles disseram: não é razoável, não é bom, não é produtivo, não é correto, não é apropriado que nós abandonemos o foco do nosso ministério. Nós precisamos nos dedicar à oração, então é preciso que haja homens que atuem nessa área de assistência, para que nós nos dediquemos à oração e ao ministério da palavra. É basicamente isto que Jetro, guardadas as devidas proporções e a questão da velha e da nova aliança, está trazendo para Moisés. Então, concentre-se no foco do seu ministério, interceder pelo povo e ensinar ao povo a lei. Terceiro conselho que Jetro dá: escolha homens capazes de julgar o povo. Escolha cooperadores, faça um exército de cooperadores. Verso 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus,
homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Observe aqui que Jetro traça um perfil, o caráter moral e espiritual requerido dos juízos. Não eram quaisquer homens. A palavra aqui aponta para um padrão de excelência, quando ele diz homens capazes. Essa palavra, ela traz a ideia de excelência, de nobreza e força de caráter. Em várias passagens, a mesma palavra é traduzida por homens de coragem, homens dignos, homens fortes, às vezes homens guerreiros ou homens nobres. Embora o termo aqui refira-se, obviamente, a homens que ocuparão a liderança, esse termo também é aplicado a mulheres e é traduzido pela palavra virtuosa. É o caso de Ruth. Em Ruth 3:11, Boaz diz: toda a cidade reconhece que tu és mulher virtuosa. O próprio Boaz também é usado, também chamado por esse adjetivo em Ruth 2:1. Lá está traduzido que ele é um homem de muitos bens, mas na verdade a ideia de que é um homem nobre. E também é o mesmo termo da mulher de Provérbios 31. Mulher virtuosa. Quem achará essa palavra virtuosa? É a mesma traduzida aqui por capazes, aplicado aos homens. Então, as qualidades seguintes explicam um pouco dessa nobreza de caráter. O que caracteriza um homem capaz de governar o povo? E aqui, preste bem atenção, igreja, porque este ano, se o Senhor Deus quiser, nós estaremos escolhendo presbíteros e diáconos. Alguns mandatos de presbíteros estão vencendo e nós deveremos eleger novos presbíteros e aproveitar e também novos diáconos. Obviamente, o contexto aqui é de homens que julgam, mas observe que os pré-requisitos estão ligados ao caráter. O que caracteriza um homem capaz de governar, de pastorear o povo de Deus e de assisti-lo em suas necessidades? Primeiro, eles são tementes a Deus. Veja, o que são homens capazes? O que são homens nobres, virtuosos segundo Deus? Verso 21. Tementes a Deus, isto é, homens piedosos, homens que se preocupam com o que Deus pensa deles, homens que se preocupam em agradar a Deus e que agem movidos não pelo temor de homens, não pelo desejo da glória humana, mas pelo desejo de glorificar a Deus e agem em submissão à sua vontade. Não só isso, ele diz em segundo lugar, que deveriam ser homens confiáveis. Observe a expressão homens de verdade. Aí não está falando de macho, não, macho, homem de verdade, não é esse sentido não, tá? Essa palavra verdade é também um sinônimo de fidelidade. A expressão verdade é um sinônimo de fidelidade. Então, homens fiéis, homens dignos de confiança, homens que você, pelo procedimento, pela conduta que eles têm, e nós convivemos com vários irmãos, você pode dizer, este irmão é alguém a quem eu poderia confiar o pastoreio desse rebanho da minha vida, este é um homem a quem eu poderia confiar o serviço aos santos, a assistência aos santos, a manutenção ou a ordem do culto, ele é um homem de confiança. Então eram homens de verdade, significa homens de confiança. Deveriam ser também, em terceiro lugar, incorruptíveis. Essa é outra característica que se requer daqueles que vão ser cooperadores, e especialmente na atuação da liderança. Ele diz que eles devem ser incorruptíveis, e eu me refiro aqui não à ausência absoluta de pecado, mas à integridade que não se deixa subornar, nem se aproveita do cargo para extorquir o próximo. A expressão aqui é homens que aborreçam, né? No seu texto aí está, homens que aborreçam a avareza, ou seja, homens que odeiem o lucro desonesto. Esse é o sentido da palavra. Essa palavra traduzida por avareza, ela é traduzida às vezes por extorsão e às vezes por suborno. Então é interessante, eles devem odiar o suborno e a extorsão, ou seja, eles não torceriam o direito, quer por corrupção passiva, que é o suborno, alguém te oferece, né,
ou um cargo, ou poder, ou dinheiro, riqueza, para que você julgue a favor dessa pessoa, ou a extorsão, que é a corrupção ativa. Aquele que toma a iniciativa e diz, olha, se não molhar a minha mão, eu vou decidir de maneira contrária a você. Então, eles não aceitam estas coisas. Em Deuteronômio 1, relembrando o episódio, podemos abrir lá, Moisés acrescenta outras qualidades ali. Ele pede que o povo escolha também, no verso 13, observe aí no verso 13, homens sábios, inteligentes e experimentados. Eles não só têm que ter essa nobreza de caráter, por serem tementes a Deus, por terem um comportamento digno de confiança e por serem pessoas que são incorruptíveis, não se deixam levar no julgamento por cargo, por dinheiro ou qualquer vantagem pessoal, mas eles devem também ser pessoas capazes de julgar entre o povo, capazes de aplicar a Escritura e a lei de Deus a cada caso específico. Isso é que significa sábio. Também inteligentes, a palavra é capazes de discernir entre o bem e o mal, de discernir entre uma demanda e verificar a diferença entre o justo e o injusto, entre o que tem razão e o que não tem razão. E também experimentados, isto é, eles precisavam ter uma experiência de vida. Então, homens capazes de aplicar corretamente a lei, conhecedores do contexto em que viviam e aptos para discernir o bem do mal. E todas essas características demandavam experiência de vida, como bem expressa o termo experimentados. Este é o caráter, irmãos. Temos aqui vários pré-requisitos, desde já, para nós escolhermos presbíteros e diáconos, com a diferença que o presbítero, além de tudo, tem que ser apto para ensinar, certo? Ele vai ser especialmente um aconselhador, embora o diácono também vai aconselhar, mas direcionado. Então, estes são os homens, escolha homens capazes. E em quarto e último lugar, dentro desse terceiro ponto, que é o conselho sábio, faça isso tudo, Moisés, sob a orientação de Deus. Jetro dá um conselho, mas Jetro diz, olha, consulte a Deus. Verso 23, se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você terá um resultado. Primeiro, você será aliviado do peso. Ele diz aí no verso 23, então poderá suportar, assim também como todo este povo tornará em paz. Então, alívio do peso, uma liderança mais eficaz e um povo pacificado. Então, irmãos, quanto mais homens capazes nós temos de pastorear o rebanho de Deus, mais pacificado, mais disciplinado, mais santificado é o povo. Este é o ponto. Porque pecado entre o povo sempre vai haver, demandas sempre vai haver. Não adianta você querer uma igreja perfeita. Igreja nenhuma é perfeita neste mundo, nenhuma. Você vai sempre ter problemas, você vai sempre ter escândalos, você vai sempre ter pecado, mas se há um pastoreio, se há cooperadores exortando o povo, e se o próprio povo se exorta mutuamente, o pecado vai ser tratado, o arrependimento virá, a graça restaurará, e se houve restauração, louvado seja o Senhor. E esta é a diferença de uma igreja matura para uma igreja imatura. E aí então nós temos uma quarta cena, não é? Nós vimos um líder em sobrecarga, um observador perspicaz, um sábio conselho, e aí o que eu chamo de o cuidado pastoral compartilhado. E eu vou colocar em forma de duas expressões. O cuidado pastoral compartilhado, um exército de cooperadores. Cuidado pastoral compartilhado, um exército de cooperadores. E é exatamente essa ideia do capitães de 1000, capitães de 100. Essa expressão vai ser usada na Escritura também para descrever um exército. Moisés, então, atende à sábia orientação e o conselho de Jetro ensejou, meus irmãos, o estabelecimento de um sistema judiciário em Israel. E mais tarde o Senhor escolheria 70 anciãos também
para exercerem autoridade similar à de Moisés no pastoreio do seu rebanho. Lá em Números, capítulo 11, versos 16 a 29. Eles seriam escolhidos propriamente os presbíteros, né? Mas aqui são escolhidos homens para atuarem como juízes, diz o verso 22, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. E será mais fácil para você. Eles vão levar a carga, vocês vão dividir a carga, você não ficará sobrecarregado. Então você tem homens para atuarem como juízes, tendo funções de governo em uma escala hierárquica, de governo e também de função também jurídica, né? Veja que são capitães de 1.000, de 100, tem uma escala hierárquica aqui, à medida que ia crescendo, uma série de supervisores, uma ordem organizacional de supervisores. Conforme a versão de Deuteronômio 1, de 9 a 18, Moisés dá a esses capitães as seguintes instruções. Está lá em Deuteronômio. Deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos, e julguem com justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Veja, você não vai favorecer um irmão ou um israelita em detrimento do estrangeiro, se o estrangeiro tiver razão no litígio. Veja aí que Deus já está dizendo que não deve haver discriminação. Não sejam parciais no julgamento, ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, não se preocupe, não tenha temor de homens, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. Então, meus irmãos, doravante esses homens exerceriam autoridade de governo, autoridade judicial e mais tarde ficamos sabendo que também a autoridade militar. Eles seriam juízes, eles seriam pastores, governantes, e eles também seriam comandantes do exército. Você tem esse exército de cooperadores, e agora Moisés não precisará ficar em sobrecarga. Eu quero concluir e já aplicar em forma de princípios. O que aprendemos aqui, irmãos? Eu tenho aqui pelo menos 6 princípios, que eu vou tentar tratar já aqui na conclusão mais rapidamente possível. Primeiro, nós aprendemos nesse texto, queridos, que ninguém é tão sábio que não precise de conselhos. Ninguém é tão sábio que não precise de conselhos. Aliás, uma das características do sábio é que ele está sempre aberto a ouvir conselhos, especialmente dos mais experientes. Ele nunca acha que sabe tudo. É digna de nota a humildade de Moisés aqui. Você lembra, ele é o único profeta com quem Deus falava boca a boca. Deus fala isso lá em Números 12, verso 8, quando Miriam e Arão querem se levantar. Peraí, Moisés é diferente. Todo profeta eu falo por meio de visões e sonhos, mas com Moisés é boca a boca. Deuteronômio 34:10 diz que nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem o Senhor falasse face a face. E, meus irmãos, uma das grandes tentações de quem está numa posição de evidência, ou quem é conselheiro, ou quem tem um conhecimento maior, mesmo que não seja necessariamente da liderança formal, é a pessoa achar que não precisa de conselho, que ela sabe tudo. E Moisés poderia dizer, peraí, Deus fala comigo, ou eu ouço Deus ou eu ouço você. Não, ele entende, meus irmãos, ele consegue discernir no conselho do sogro a voz de Deus, do mesmo Deus com quem ele falava boca a boca, reconhecendo que Moisés não tem o monopólio da verdade. Moisés não tem o monopólio da verdade. Então, ninguém é tão sábio que não precisa de conselho. Segundo princípio, ninguém é tão capaz que não precise de ajuda. Ninguém é tão capaz que não precise de ajuda. Aquele que lidera deve reconhecer que não pode fazer o trabalho sozinho, e que a conquista e a manutenção da qualidade espiritual no meio do povo de Deus requer trabalho em equipe e uma cadeia de liderança representativa. É muito importante. E às vezes não é só o líder que às vezes tem dificuldade em entender isso, às vezes o povo também. Às vezes pessoas trazem questões a mim e dizem, olha, fale com um fulano de tal, que ele é o responsável por isso. Ah, pastor, o senhor deveria fazer isso. Eu disse, fale com o presbítero fulano. Não, mas é melhor o senhor. Não, ele precisa aprender, você precisa se conformar.
Ah, pastor, quando o senhor prega uma coisa, mas quando o presbítero fulano pega, ele é muito fraquinho. Você tem um padrão da internet, né? Ele está aprendendo, irmão. Ore por ele e apoie-o. Porque se tudo for o pastor, ele ficará em sobrecarga e o povo não vai ser alimentado. É por isso que nós temos que distribuir. Você percebe, o conselho decidiu, o conselho conversou, a gente vai levar ao conselho, não é o pastor. A Igreja Presbiteriana do Brasil não é episcopal, ela é conciliar, ela é presbiteriana, é um governo de presbíteros. E acreditem, nem sempre a minha opinião prevalece no conselho. Às vezes prevalece a posição de um presbítero que tem uma palavra muitas vezes mais sábia que a minha. E eu preciso ter humildade para reconhecer isso. Então, ninguém é tão capaz que não precise de ajuda. Terceiro lugar, aprendemos aqui, então, precisa esse trabalho de liderança. Esse trabalho de liderança. Nós aprendemos aqui em terceiro lugar, que ninguém é tão bom no que faz que não precise melhorar. Ninguém é tão bom no que faz que não precise melhorar. Um dos princípios basilares, meus irmãos, da reforma protestante é que uma igreja reformada está sempre se reformando. Isto vale também para nós individualmente. Aliás, esse é, antes de tudo, um princípio da Escritura. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos entender isso. A mente reformada é uma mente que está sempre inquieta em relação à sua própria ignorância. E vos renoveis do espírito do vosso entendimento, diz a palavra de Deus em Efésios 4, 23. Isso aqui é muito importante porque hoje, e muita gente tem procurado a fé reformada, às vezes nós reformados nos sentimos, nós sabemos teologia. Uma mente genuinamente reformada, ela está cônscia da sua própria ignorância e da necessidade de melhorar, de buscar maior santificação. Ninguém é tão bom no que faz que não precise melhorar. Quarto lugar, aprendemos nesse texto que o cumprimento de nossa missão depende do auxílio de toda a junta e da justa cooperação de cada parte. Eu vou repetir. O cumprimento da nossa missão requer o auxílio, ou depende do auxílio de toda a junta e da justa cooperação de cada parte. Eu estou aqui citando uma expressão bíblica de Efésios 4,16. O trabalho de edificação, meus irmãos, conforme esse texto que eu citei, é de todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta e segundo a justa cooperação de cada parte. Quanto mais consumidores a igreja tiver, mais sobrecarregada será a sua liderança. Mas quanto mais cooperadores, mais ela será madura. Você é um consumidor ou um cooperador? O que você é na igreja de Deus? Quinto lugar, a escolha de cooperadores deve ter um padrão de excelência. A escolha de cooperadores deve ter um padrão de excelência. Nós já vimos aqui, nós não vamos citar as qualidades que foram tidas aqui. Mas cuidado. Primeiro, observe que excelência aqui tem mais a ver com caráter do que com habilidade. Há certas habilidades que são requeridas. Por exemplo, o presbítero precisa ser apto para ensinar. Não necessariamente que ele seja um pregador eloquente, mas que ele consiga pelo menos transmitir nas suas exortações individuais a palavra de Deus com eficácia. Mas excelência aqui, nós temos visto isso no estudo de quarta-feira, não é? Tem a ver muito mais com caráter do que com habilidade. Segundo lugar, preste bem atenção, excelência não quer dizer um comportamento infalível, nem um passado sem deslizes. Isso aqui é muito importante quando a gente vai escolher uma liderança. A gente às vezes quer uma liderança que tenha um passado que ele nunca caiu, ele nunca teve um problema, ele nunca trouxe tristeza. Não é isto que é excelência, certo? A excelência requer um caráter que evidencia a santificação que se requer de todos os crentes e que se refere ao seu presente. Se não fosse assim, meus irmãos, Davi jamais seria um padrão para os reis que vieram depois dele. E o tempo todo disse, fulano não foi fiel como Davi.
Se não tivesse na palavra de Deus, eu e você dizer, como assim Davi? Quem é Davi para ser referência àquele adúltero, assassino? Não é? Mas, qual é o padrão? Também, jamais Jesus confiaria suas ovelhas a Pedro, que o negou. Apacenta o meu rebanho. E quem não se lembra de João Marcos? Então, ser padrão dos fiéis, irmãos, significa, antes de tudo, ser um exemplo de como a longanimidade de Cristo alcança os piores pecadores e os constitui para o ministério. Foi sobre o que lemos na liturgia. Paulo, um perseguidor, blasfemo e insolente, se tornou principal escritor do Novo Testamento. E ele diz, para quê? Para que Cristo evidenciasse sua completa longanimidade. Então, às vezes, o padrão de excelência está naquele que levou um grande tombo, mas se levantou e manifesta a graça de Deus numa vida santificada e humilde. E por último, em último lugar, nós aprendemos aqui, e aqui é uma aplicação mais cristológica, ou mais cristocêntrica. Nós somos todos capitães, por assim dizer. E um só é o mediador, Cristo. Moisés aqui é uma figura que aponta para Cristo. Nós todos somos seus ajudadores, nós todos somos ajudadores de Cristo, na edificação do seu corpo, que é a igreja. E somos ajudadores de Cristo não porque não possa Ele realizar a obra sem nós, mas porque Ele resolveu realizar a obra redentora através de nós. Mais do que isso, meus irmãos, ao contrário de Moisés, Cristo é um mediador que não se cansa nem se fadiga. E a sua intercessão é poderosa e eficaz. Jesus não se cansa, e é porque Ele não se cansa que podemos trabalhar debaixo do seu pastoreio e da sua intercessão. E é por causa da nossa união com Ele que o sucesso da missão está garantido. E é somente em união com Ele que nós alcançaremos um substancial padrão de excelência pelo poder do seu Espírito. Portanto, esse texto é mais do que uma série de instruções sobre liderança. Esse texto é o anúncio antecipado do Evangelho, porque ele reflete tipologicamente a obra de edificação da igreja de Deus, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo, através da regeneração, da santificação e da capacitação dos fiéis para o desempenho do seu serviço na edificação do reino de sacerdotes. E nessa perspectiva, nós precisamos primeiro compreender que a obra não é tarefa somente do pastor, ou mesmo do conselho e da junta diaconal. Ela é feita, como diz Paulo, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. E, em segundo lugar, precisamos compreender que essa é uma tarefa possível e cujo sucesso está garantido pela obra redentora do nosso mediador, Cristo, nosso supremo pastor. Eu termino com a palavra de encorajamento que está em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Tu és bem-vindo aqui.